vamos falar sobre o papel das empresas nas eleições. O nosso convidado é o Caio Magri, sociólogo, diretor-presidente do Instituto Etos. Olá, Caio, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e da TVT. Caio, bom, você defende a participação aí do setor empresarial no processo eleitoral em consonância com o que dita aí o guia, né, a responsabilidade social das empresas no processo eleitoral, que foi lançado agora recentemente pelo Instituto. Seria interessante que você falasse sobre os pilares, né, desse guia, para a gente começar a conversar aqui, Caio. Então, Marilu, a gente tem o Etos... Desde 2002, a gente tem uma série histórica lançada em toda eleição que tem esse tema, a responsabilidade social empresarial no processo eleitoral. Que até 2014 se fixou muito na questão do financiamento privado de campanhas, que foi uma ferramenta de distorção da democracia no Brasil enorme durante muito tempo. Nós defendemos e defendíamos sempre o financiamento público de campanhas e o impedimento concreto de que as empresas participassem desse processo financiando campanhas e partidos. E de quando a gente teve uma mudança na legislação que efetivou esse cenário, ou seja, as empresas não podem mais, né, ficou um vácuo, ficou um espaço de saber, bom, então é uma organização social, tem uma licença para operar da sociedade, portanto, tem que participar desse processo, né? E nada mais faz sentido, ou tem um sentido mais claro e mais objetivo, inclusive numa perspectiva, inclusive de um pensamento empresarial, de que quanto mais políticas públicas, né, que a gente tenha. Nós tivemos agora exatamente esse exemplo da Amazônia, acabamos de ouvir um depoimento e uma matéria feita pelo Camilo, que você tem quem está investindo na Amazônia. Estou falando aqui com as empresas e empresários que estão hoje investindo na Amazônia, desde a Natura até outras empresas mineradoras, etc. O que é importante nesse momento, se você tem um compromisso e cada vez mais está tendo valor, né, por vários motivos, de que você consiga ser sustentável e que reduza impactos sociais e afirme impactos sociais, impactos ambientais, e que deixe os impactos sociais cada vez mais na perspectiva de uma sociedade mais justa e sustentável. Então, precisa de políticas públicas. Os investimentos precisam de ter garantias nessa direção, as tecnologias necessárias farão rodar um processo de um mercado e de uma indústria de inovação importante, e você tem a possibilidade de fomentar negócios sustentáveis. Para isso, você precisa de políticas de comando e controle, você precisa de políticas que, nesse momento, garantam a existência plena dos territórios demarcados das terras indígenas para as populações originárias e para as comunidades tradicionais. Se você não tiver isso na Amazônia, os seus negócios não vão funcionar. É isso que a gente tem que entender. E, portanto, temos que apoiar políticas nessa direção. Essa é uma participação de discussão de projeto para o país, que é o que nós temos que fazer. Mas não está dando para fazer nessa perspectiva ainda, né? Não está dando, está longe disso, né, Caio? E quando você fala empresas de mineração, a gente tem aquele susto, né? Porque realmente as empresas de mineração, elas estão promovendo verdadeiros estragos, né? Na Amazônia, enfim, em vários locais do país, contaminando solos. A gente teve tantos problemas, né, em Minas Gerais. Enfim, como mudar, né, a mentalidade dessas empresas, né, principalmente você citou de mineração, acho que seria interessante você falar, inclusive, para também falar sobre os pilares, né, da responsabilidade social aí das empresas, né? Dentro do guia, a gente tem olhado para quais são os desafios colocados para as empresas para que elas possam, vamos para os pilares das questões que você colocou. Um pilar fundamental é que a gente só pode ter negócios saudáveis e sustentáveis num ambiente democrático, portanto, você precisa de garantias efetivas de plena democracia, de garantias constitucionais, de garantias de Estado de Direito, isso é fundamental.
Você precisa ter políticas que vão na direção da redução das desigualdades e que isso garanta que ao esforço que você está fazendo, né, empresarial, do ponto de vista da responsabilidade social, por exemplo, para inclusão, diversidade, redução de diferenças salariais dentro da empresa, se você está desenvolvendo um processo de dialogar com várias partes do impacto provocado pela sua atividade, isso precisa de políticas públicas que vão nessa direção. Então, o pilar de direitos humanos, o pilar de enfrentamento da emergência climática, o pilar da democracia se colocam hoje como questões fundamentais para orientar as nossas decisões de que escolha vamos fazer agora em outubro. Agora, você disse recentemente, né, Caio, que o debate, né, de propostas nas eleições está interditado pela radicalização permanente promovida pelo presidente Bolsonaro, Caio. Exatamente. Eu acho que a gente está vendo isso desde 2019, né? A forma como o governo o presidente Bolsonaro tem se comportado e o seu governo tem se comportado frente ao debate sobre um projeto de país, né? Eles interditam isso, permanentemente atacando e violando, né, a democracia, violando a nossa legislação, a declaração dos empresários bolsonaristas, ainda que nos seus ambientes relativamente privados, mas abertos também, né, de defesa de golpe de Estado no Brasil, caso Bolsonaro não seja eleito, é um exemplo de crime que precisa ser punido. Então, você não tem um debate sobre projeto de país, não consegue ter. Está interditado pela permanente pauta da violação do Estado de Direito e os riscos que a gente está correndo. E como é que você vê, né, a atuação, por exemplo, né, de um empresário, a gente pode falar aqui, o Luciano Hang, da Havan, que, enfim, faz esse tipo de apoio, né, de uma forma bastante ostensiva, inclusive falando, a gente lembra da eleição passada, ele falando para os funcionários, né, em quem que deveria votar. Como é que vocês avaliam, né, do Instituto Ethos, representando uma grande parcela do empresariado brasileiro, como vocês avaliam uma atitude como essa? Não, é absolutamente inadmissível que você não tenha a possibilidade de fomentar um debate livre, amplo, democrático, sobre o projeto de país que a gente quer. É isso, né? E não um controle de poder, um controle ideológico, um controle pela questão da relação de trabalho, né? de trabalho que essa empresa produz, é absolutamente incompatível com todas as regras democráticas de funcionamento de uma empresa dentro de uma sociedade. Acho que eu te interrompi, Caio. Não. Então, você tem um cenário onde o uso das empresas nessa perspectiva estão absolutamente na contramão da perspectiva de futuro de empresas que sejam socialmente responsáveis e que cada vez mais serão aquelas que terão que funcionar. A sociedade precisa. Nós aumentamos os controles sociais, controle da sociedade sobre as empresas. Você pode ter hoje ações importantes nas redes sociais, você pode ter campanhas de boicote, você pode ter campanhas positivas de incentivo a quem tem boas práticas. Então, e você produz um efeito econômico importante, fundamental. Então, é isso que está em jogo, né? Exato. Agora, a gente teve aí, no dia 11 de agosto, né, um importante movimento, diria, histórico, né, para o Brasil, a leitura da Carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. Tivemos aí a carta chamada Carta dos Empresários, né, com, enfim, entidades de peso, como Febraban, Fiesp. Como é que você viu também essa tomada de posição, agora, digamos, na reta final, né, do governo Bolsonaro? A gente esperava até, né, Caio, que tivesse uma posição do empresariado, assim, consciente, esse empresariado que quer realmente uma produção com igualdade social. Como é que você viu esse momento, né? E também essa questão, né? Tinha empresários que já estavam preocupados com a democracia bem antes ou não? Como é que você sente isso?
Eu acho que a gente vem num processo realmente de tomada de consciência e de revisão de posicionamentos, inclusive passados, mais recentes, de lideranças da sociedade que embarcaram num equívoco absolutamente de altíssimo risco para o Brasil e para nós, né, para o povo brasileiro. Então, acho que a gente tem que considerar isso. Esse momento onde é isso que eu tenho afirmado e reafirmado. O importante aqui é que temos uma causa, né, e não necessariamente, e agora temos que dar exemplo real de que a gente tem uma causa e não estamos vinculados a campanhas partidárias, para continuar exigindo e cobrando e garantindo que esse processo aconteça, né? Garantindo que as eleições aconteçam, que elas sejam fiscalizadas e controladas de uma maneira efetiva pelo TSE e que os resultados sejam promulgados. Essa é uma causa que é incrível, né? Que a gente tem que estar lutando no Brasil por ela, né? Devia ser uma coisa absolutamente óbvia, né? Mas não é. Então, hoje a Fiesp, a Febraban, a Biov e outras entidades muito importantes de lideranças empresariais se posicionando, mostra a possibilidade de um novo pacto, de uma nova perspectiva, de um novo contrato social e político para a gente superar o que a gente vai ter que superar, porque não é simplesmente ganhar a eleição, é conseguir governar. E conseguir governar significa construir, nesse momento, realmente um novo pacto que tenha a democracia como centro, a capacidade de orientar políticas concretas e efetivas de combate às desigualdades no Brasil, de combate à pobreza, de erradicação da fome, é absolutamente fundamental, e que a gente consiga também, simultaneamente, ter a possibilidade e a capacidade de contribuir para o enfrentamento da emergência climática, mudando, transformando de fato algumas bases produtivas, especialmente do ponto de vista energético. E isso traz a possibilidade de uma economia, e está trazendo a possibilidade de uma economia nova muito importante. Então, de alguma forma, nós temos que olhar, nesse momento, o que a unidade que se conseguiu entre trabalhadores e empresários e organizações da sociedade civil em torno da defesa da democracia, precisa agora dar passos importantes no sentido de construir uma proposta de governabilidade para o Brasil. Né? A governabilidade, na verdade, é nossa. Nós temos que assumir a possibilidade de fazer isso com um novo Congresso, um Congresso que responda a essa perspectiva, um Congresso que tenha a capacidade de desmontar as bombas que forem instaladas dentro da Constituição e da legislação, especialmente no campo da proteção e garantias dos direitos sociais. Né? Então, é um pouco nessa perspectiva. Então, é um momento muito importante de continuarmos dialogando, sentados em torno de uma mesa, na perspectiva de governabilidade colocada para a sociedade como um pilar fundamental para ela ser exercida, né? Exato. Falando em governabilidade, a gente tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente nas pesquisas. Como é que estão aí costuras ou pontes de diálogo em relação a uma possível vitória de Lula e se o Instituto Ethos vai em algum momento, enfim, apoiar nominalmente um candidato à presidência da República? Essa questão você me traz uma oportunidade de esclarecer, né? Na conversa com o Joanil na Folha, foi muito legal eu daqui reitero e declaro o meu voto pessoal no Lula, né? E agora, institucionalmente, é um pouco o que nós estamos dizendo para as empresas. Nós temos que estar em torno de causas, né? E em torno das causas, capacidade de poder fazer as escolhas políticas, e não as escolhas políticas em função depois quer dizer, num processo inverso. Então, é uma organização das empresas, é uma organização da sociedade civil que tem um papel, nesse momento, de mobilização e articulação em torno dessa perspectiva de futuro, de cenário de governabilidade, de programas e políticas públicas. A gente precisa. Há uma oportunidade muito grande, por exemplo, de declarar efetivamente a construção de um estatuto da responsabilidade social das empresas. É o momento da gente regular também o funcionamento do ponto de vista de um processo educacional e transformador e indutor
de mudanças nas responsabilidades jurídicas, cíveis das empresas, né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso. A responsabilidade social empresarial precisa se transformar também num marco como um estatuto, onde um conjunto de normas, de regras, de leis regem essa questão. Nós temos que enquadrar esse processo. Então, é possível que a gente consiga manter essa mesa em diálogo. É necessário a gente fazer isso. É necessário a gente fazer isso. Tá certo, Caio. Mais para frente a gente conversa, então, certo? Olha, eu espero que sim. E eu tenho a impressão de que a gente precisa ter, talvez, um permanente diálogo e debate sobre essa mesa de negociação e de diálogo entre, especialmente, trabalhadores, capital e trabalho, com a sociedade civil. Perfeito, Caio. A gente vai fazer aqui uma dobradinha na próxima, viu? Quem sabe o representante aqui dos trabalhadores, a gente faz esse diálogo com você, tá bom, Caio? Legal. Marilu, obrigado aí pela conversa. Valeu, um abraço. Um abraço grande. Tchau, tchau. Para você também, querido. Falamos aqui com o Caio Magre, sociólogo, diretor-presidente do Instituto Ethos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.